E se tudo que você sabe sobre o Titanic não passasse de uma parte da história? O iceberg pode não ter sido o único culpado. Existe muito mais por trás dessa tragédia, incluindo incêndios secretos e teorias de conspiração que vão te surpreender. Detalhes que ficaram fora do alcance do público podem mudar completamente sua visão sobre o que realmente causou o naufrágio. Quer saber mais? Esses fatos ocultos vão te fazer repensar toda a história. Segredo revelado: há uma teoria que sugere que o Titanic não afundou por causa de um iceberg, mas devido a um incêndio que enfraqueceu sua estrutura. Há uma teoria menos conhecida, mas fascinante, que sugere que o Titanic não foi vítima apenas do iceberg. Imagine só, um segredo guardado no fundo do oceano, longe dos olhos curiosos. Segundo essa teoria, o real vilão por trás da tragédia foi um incêndio que teria começado semanas antes da viagem. Agora, isso pode parecer improvável à primeira vista, mas quando você olha mais de perto, as evidências se acumulam. Pense em um fogo lento, constante, corroendo a estrutura do navio antes mesmo de ele zarpar. Curioso, não é? O incêndio teria enfraquecido o casco do Titanic, transformando aquele que deveria ser o navio mais resistente do mundo em algo muito mais frágil. Agora, se você pensa que algo assim não poderia ser ignorado, está certo. Contudo, essa era uma época em que a corrida pela fama e o prestígio dominava, e um atraso na viagem poderia significar prejuízos imensos para a companhia White Star Line. A pressão para zarpar era tão grande que, ao que tudo indica, a decisão foi arriscada: seguir viagem com o fogo ainda queimando. E por que isso importa? Porque, sem esse fogo, talvez o iceberg nunca tivesse conseguido causar o estrago que causou. Essa é uma peça-chave nesse quebra-cabeça histórico. O fogo teria deixado o Titanic vulnerável, algo que nunca foi divulgado amplamente. Isso nos leva a questionar: será que o naufrágio teria sido evitado se não houvesse incêndio? Mas o papel do iceberg nessa história também merece atenção. Incêndio interno. Um jornalista e especialistas em metalurgia descobriram que um fogo que queimou por 3 semanas antes da viagem enfraqueceu o casco do navio. A descoberta de que o Titanic poderia ter sido enfraquecido por um incêndio interno mudou completamente a percepção sobre o desastre. Um jornalista investigativo, junto com especialistas em metalurgia, encontrou evidências de que um fogo devastador estava queimando no porão do navio por 3 longas semanas antes da viagem fatídica. Não foi um simples acidente, foi uma situação ignorada que colocou em risco a segurança de milhares de pessoas. Agora, imagine a pressão que essas altas temperaturas causaram na estrutura metálica, comprometendo a integridade do navio bem antes de ele tocar o oceano. Os especialistas sugerem que o fogo, escondido do público, foi tratado com descaso. Um incêndio desse porte, com temperaturas tão altas, seria capaz de distorcer o aço, tornando-o mais suscetível a danos. E aí está o ponto crítico. O Titanic, que deveria ser uma fortaleza flutuante, já estava seriamente comprometido antes mesmo de encontrar o iceberg. É uma daquelas informações que, quando você aprende, faz você ver toda a história de uma forma diferente. Não era só o gelo que era perigoso, o próprio navio carregava a semente de sua destruição. Esses detalhes fazem você pensar, não é? O que poderia ter sido feito para evitar essa tragédia? Será que, se o incêndio tivesse sido controlado desde o início, o Titanic teria enfrentado o mar com mais força? As perguntas são muitas, mas o impacto do fogo é inegável. E com o casco já enfraquecido, o iceberg encontrou menos resistência do que deveria. O papel do iceberg. O incêndio pode ter facilitado o iceberg a rasgar o casco do Titanic, causando naufrágio, mas sem o incêndio, o navio poderia ter resistido. O iceberg, por muito tempo, foi visto como o único culpado pela tragédia do Titanic. No entanto, sabendo agora sobre o incêndio que enfraqueceu a estrutura do navio, o cenário muda drasticamente. O gelo certamente teve seu papel, mas com um casco já debilitado, o impacto foi devastador. Sem o incêndio, o Titanic poderia ter resistido ao choque com o iceberg. Afinal, ele foi projetado para suportar danos extremos, mas a combinação de fatores fez com que essa resistência se tornasse insuficiente. Imagine um navio com o tamanho e a imponência do Titanic enfrentando um iceberg sob circunstâncias normais. A colisão seria catastrófica? Provavelmente não. Talvez o navio conseguisse continuar a viagem, avariado, mas ainda flutuando. O incêndio, porém, já havia fragilizado o casco,
permitindo que o gelo rasgasse o metal com muito mais facilidade. Era como se o Titanic já estivesse condenado antes mesmo de tocar o iceberg, e o impacto foi apenas o golpe final. O iceberg, então, não pode ser visto como o único vilão desta história. Ele foi o catalisador de uma série de eventos, todos ligados à negligência em torno do incêndio. A partir daqui, começa-se a entender que o desastre foi uma combinação de fatores, onde cada um desempenhou seu papel. Mas há ainda mais a ser explorado, como os detalhes da própria construção do Titanic. Detalhes da construção: o Titanic levou mais de 2 anos para ser construído, empregando 3.000 homens, e foi uma das maiores embarcações já feitas até então. A construção do Titanic foi uma das maiores façanhas da engenharia naval de sua época. Com mais de 2 anos de trabalho intenso e cerca de 3.000 homens dedicados ao projeto, cada detalhe parecia grandioso. O navio foi pensado para ser o auge da tecnologia e do luxo. Desde seus salões elaborados até a estrutura resistente, cada centímetro do Titanic era projetado com a intenção de impressionar o mundo. No entanto, por mais impressionante que fosse sua construção, pequenos erros podem ter sido cruciais para o desfecho trágico. A quantidade de mão de obra empregada e os desafios enfrentados durante a construção refletem o nível de ambição por trás do Titanic. Era uma corrida contra o tempo para a White Star Line, que queria mostrar ao mundo seu domínio sobre o transporte marítimo de luxo. Um navio tão imenso, porém, não estava livre de imperfeições. Na época, as técnicas de construção ainda eram limitadas, e o aço utilizado, embora o melhor disponível, não era imune a fatores como o incêndio que já discutimos. Assim, mesmo sendo uma maravilha da engenharia, o Titanic carregava fragilidades que, em condições adversas, vieram à tona. Esses detalhes, que a princípio pareciam inofensivos, mais tarde se revelaram fatais. E por falar em segredos, existem teorias que sugerem algo ainda mais intrigante sobre o Titanic e seu navio irmão, o Olympic. Especulações: há teorias que indicam que o Titanic foi trocado pelo Olympic, seu navio irmão, para que a White Star Line recebesse um seguro, já que o Olympic sofreu vários danos. Há uma teoria que, para muitos, desafia a lógica, mas ainda assim desperta a curiosidade. Ela sugere que o Titanic, na verdade, nunca afundou. Segundo essa linha de pensamento, o navio que naufragou naquela noite fria era, na verdade, o Olympic, o irmão do Titanic. Essa troca teria sido orquestrada pela White Star Line como parte de uma fraude de seguro gigantesca. O Olympic havia sofrido danos irreparáveis em acidentes anteriores, e o custo de repará-lo era exorbitante. Trocar os navios seria uma maneira de salvar a empresa de um colapso financeiro. Os defensores dessa teoria apontam para diversas inconsistências nos registros dos 2 navios. Dizem que, após o suposto acidente, o Olympic foi misteriosamente reformado e recebeu partes que seriam idênticas às do Titanic. Além disso, alguns acreditam que certos sobreviventes do naufrágio notaram diferenças sutis, mas significativas, na estrutura e design do navio em que estavam. Embora essa teoria nunca tenha sido provada, ela se mantém viva nas mentes daqueles que gostam de questionar as versões oficiais dos fatos. Se essa teoria for verdadeira, não seria a primeira vez na história que uma fraude de seguro causaria consequências trágicas. E se considerarmos que o Titanic, ou Olympic, dependendo de como você vê, levava uma carga valiosa, a história se torna ainda mais intrigante. O navio carregava tesouros que, até hoje, permanecem desaparecidos, o que levanta ainda mais questões sobre o que realmente aconteceu naquela noite. Tesouros perdidos. Estima-se que o Titanic carregava uma fortuna em joias avaliadas em cerca de 300 milhões de dólares, e até hoje familiares das vítimas tentam recuperar esses itens. Além das vidas perdidas e da tragédia emocional, o naufrágio do Titanic também levou consigo uma fortuna incalculável. Estima-se que o navio carregava cerca de 300 milhões de dólares em joias e outros tesouros, itens que pertenciam a passageiros ricos e influentes da época. Muitas dessas relíquias nunca foram recuperadas, permanecendo até hoje nas profundezas do Atlântico. Famílias das vítimas ainda buscam, incansavelmente, por respostas, e quem sabe, uma forma de resgatar parte desse valor sentimental e financeiro que afundou com o navio. Os objetos que se perderam no naufrágio variam desde joias raras a artigos de luxo, que não apenas tinham grande valor monetário, mas também histórico. Cada peça contava uma história, e muitas delas simbolizavam o auge da riqueza e sofisticação daquela época. Imagine como seria encontrar uma dessas joias hoje, não só pelo valor, mas pela carga emocional e histórica que ela carrega. E, mesmo com os avanços tecnológicos em expedições submarinas, grande parte desses tesouros permanece fora do alcance.
Apesar de várias expedições terem conseguido trazer à tona partes do Titanic, os tesouros mais valiosos continuam intocados no fundo do oceano. O que nos faz refletir quão longe a ambição humana nos levaria para tentar recuperar esses tesouros. As buscas continuam, e cada nova tentativa reacende a esperança de encontrar algo mais além de escombros. No entanto, o desastre também foi marcado por erros humanos que poderiam ter evitado todo esse sofrimento. Erros humanos. O navio não possuía binóculos disponíveis e navegava acima da velocidade permitida, o que dificultou a identificação e manobra para evitar o iceberg. Erros humanos foram um dos fatores mais críticos no naufrágio do Titanic. Um dos mais chocantes foi a ausência de binóculos para os vigias. Imagine a ironia, um dos maiores e mais avançados navios da época, sem um equipamento básico que poderia ter feito toda a diferença. Os vigias tinham que confiar apenas em sua visão limitada em uma noite escura e gelada. Sem os binóculos, identificar o iceberg com antecedência tornou-se uma tarefa quase impossível, e quando o avistaram, já era tarde demais para desviar. Além disso, o Titanic navegava em uma velocidade acima do recomendado para as condições que enfrentava. Era como se a pressa para bater recordes tivesse se tornado mais importante que a segurança dos passageiros. E o que torna isso ainda mais alarmante é o fato de que os próprios oficiais do navio estavam cientes dos riscos, mas optaram por manter a velocidade. As águas geladas do Atlântico Norte estavam repletas de icebergs, e qualquer marinheiro experiente sabia que diminuir a velocidade seria a escolha sensata. Esses erros nos fazem pensar sobre como decisões precipitadas podem ter consequências devastadoras. Se o navio estivesse mais preparado, com binóculos e navegando a uma velocidade mais segura, talvez a tragédia pudesse ter sido evitada. O Titanic, um símbolo de inovação, foi vítima tanto de sua grandiosidade quanto da falibilidade humana. E com isso, encerramos a reflexão sobre os erros, mas a história do Titanic ainda ressoa nos mistérios do fundo do oceano, carregando segredos que talvez nunca sejam revelados. Agora que você conhece os mistérios ocultos por trás do naufrágio do Titanic, a pergunta que fica é: o que você vai fazer com esse novo conhecimento? Será que está na hora de questionar outras histórias que aceitamos sem pensar? O segredo para crescer é buscar respostas além do óbvio, e o Titanic nos ensina que nem sempre as primeiras versões são as verdadeiras. Como você pode aplicar isso na sua vida? Talvez seja o momento de parar e refletir sobre as decisões que você está tomando, sem deixar que erros ou omissões ocultem a verdade. Então, o que você acha? Está pronto para mergulhar mais fundo em outros mistérios históricos e continuar aprendendo? Se inscreva no canal e ative as notificações para não perder nenhum conteúdo novo e seguir descobrindo o que está além da superfície.